Já ouviu a famosa frase, o que não tem remédio remediado está, pô. É isso, cara. Cara, daí aí, deixa a vida te levar, claro, porque não tem mais o que fazer. Se você não consegue usar estratégias de resolução pragmática do problema, você vai ter que usar estratégias internas para mudar você emocionalmente. Para mudar o seu foco para outras coisas. Exato, para você conseguir lidar com um problema que você não vai... Voltamos, galera. Finalmente. Estamos de volta. Eu sou o Lucas, estou aqui com César. Yes! Eu decidiu falar de coping, que é uma coisa maneira. Quer dizer, lidando em inglês. Lidando. O que a gente está fazendo com a vida, né? Lidando. Exato. Lidando. A gente resolveu falar de coping porque tá todo mundo fazendo exatamente isso desde que nasce no primeiro momento, mas agora mais ainda, né? Lidando. Lidando, meu. E aí? E o massa do lidando é que a ciência já categorizou várias coisas de como as pessoas funcionam, daí dá pra ver as modas, né, de cada um. Eu acho isso interessante, ao mesmo tempo, hoje eu tive uma crítica pensando nisso, às vezes meio... Não, eu gosto, né? A gente aprende categorizando, mas ao mesmo tempo, às vezes eu olho muitas categorias e eu acho aquilo meio pouco... Meio idiota, não serve pra nada. Exatamente. Meio assim, meio pouco útil, né? A gente tenta umas coisas meio pouco útil na prática. Mas o coping é útil, porque... Eu acho uma coisa muito interessante dele. Ele saiu de uma coisa meio da psicanálise, assim, de... Olha, tudo é meio inconsciente, né? Inconsciente. A gente faz porque a gente tem uma pegada neurótica, então a gente não tem um controle muito legal da condição e passa numa fase diferente, né? O coping num entendimento mais cognitivo, mais de enfrentamento do problema, com o que eu posso dizer? Com você assumindo que você tem o controle da situação. É consciente. Você é o agente da Você é o agente. Você não é, né, a vítima. Exato. Né? Você tem que tomar controle da sua situação. Com certeza. Cognitivamente e entender suas características de personalidade, né? Porque ela tem muito a ver com isso, né? E quando mostra, você joga na internet coping, aí vai aparecer 1000 artigos sobre estresse, né? E daí ele vai formar várias ações que as pessoas fazem que são padrões, né? Tipo, dirigir rápido, né? Ou dormir, ou comer muito, ou qualquer outra coisa que, na verdade, é um problema externo que você não está se ocupando para resolver, você só está fazendo outras ações para fugir do negócio, fugindo da questão, olha só escapismo. Né? Sabe por que eu gosto do coping? Primeiro, você tem total razão nisso, mas assim, que saiu dessa pegada de que é inconsciente, a gente faz por questões, né? Agora é cognitivo, a gente toma consciência. Só que a estratégia que você usa, ela é variável ao longo do tempo, né? Que Como tem assim? a ver com... Olha só o exemplo. Por exemplo, você vive um grande momento de estresse. Aí você opta por uma estratégia de desatenção, de abandono um pouco daquilo. De não levar a sério o negócio. Não é nem levar a sério, é de um afastamento, né? Uma desatenção. Uma ignorada. A pessoa quer falar com você sobre aquele problema, você ignora. Aquilo é bom por um tempo. Por curto prazo, por exemplo, aquilo funciona. Cara, eu desencano, né? Assim, eu acho que eu tô tranquilo, o problema vai se resolver, né? Não vou ter que enfrentar, é uma forma fundamentalmente interna. Só que se você não enfrentar aquilo de algum momento e o problema realmente ser algo muito concreto, o que vai acontecer? O problema tá lá, ele vai continuar crescendo. Ele não vaza, né? Exato. Então, por um tempo é bom, né? Por algo de regulação emocional. Mas algo do coping, porque a regulação emocional é algo mais dentro de um padrão de normalidade. O coping é mais usado para o estresse, né, propriamente. Mas assim, funciona por um tempo.
Agora, por exemplo, você está se ferrando na escola e você acha que, eu vou dar uma desencanada, a coisa vai se resolver, né? Bom, por um tempo sua ansiedade vai cair, pode funcionar, mas se você não tomar atitude nenhuma, daqui a pouco você vai estar perdendo 1, 2, 3 anos na escola porque você não fez nada de resolução de problema ou focado no problema. É aquela entendeu? coisa dos alcoólatras, né? Que você não fica de ressaca se você continuar bebendo, né? É meio que isso, é fugir do problema de verdade. Né? Não, mas tinha um sambista, olha que massa. Ele morreu, eu não sei quem é. Faz tempo. Faz uns 4 anos atrás. Não, faz muito mais. Faz uns 8 anos atrás. Morreu um sambista. Daí apareceu uma entrevista na Globo do cara. Ele falava assim: não, se você tá preocupado, na verdade, preocupado quer dizer que você tá pré-ocupado. Você precisa se ocupar. Esse era o coping dele, tá ligado? Exato. É um coping de ação, ao invés de ser um coping de escapismo, de fazer uma coisa que não tem a ver com um problema real, só pra você não pensar no problema real. É tá uma ligado? forma. Cara, porque fundamentalmente, você tá numa situação problema. Você só pode fazer 2 coisas, né? São, de forma geral, as grandes duas pode fazer infinitas coisas. Não, infinitas, mas olha só. Fundamentalmente, todas as infinitas passam por 2. Entram 2 categorias. 3 olha categorias. Só, ou você olha para o problema e enfrenta o problema, né? E resolve o problema. Ou você se volta para dentro de você e aprende a conviver com o problema. Mas isso. Ponto. Tem um determinado momento que talvez o melhor caminho seja você, dar uma desencanada, tá meio desatento àquilo, tá meio apático àquilo, porque aquilo te incomoda muito, então você dá um tempo daquilo, aquilo te ajuda. Você usa uma adaptação da sua condição emocional, só que você não resolveu o problema, né? A outra estratégia é: vou resolver o problema. Que mais ação, né? É mais ação. Ou você se volta ao problema, ou você se volta para dentro. O adolescente costuma se voltar muito mais para dentro de si. Né? Por isso que eu ouvi Green Day, eu ouvi Billie Eilish. Certamente. Porque tem umas estratégias que são muito ruins, né? Na maioria, né? Algumas, né? Não são, mas na grande maioria das vezes, quando se cria algumas estratégias de coping, tem algumas que são melhores que outras. Uma estratégia comum: bom, adolescente, eu vou dormir pra caramba, vou fingir que nada aconteceu. Eu durmo, velho. Durmo. Até que você falou isso, assim, a estratégia. Porque é o escapismo master. Você sai pra outra dimensão, a dimensão do sonho. Tipo, essa dimensão, foda-se a realidade. Exato. Eu vou dormir, que daí eu vou viver no sonho e foda-se. E vou fingir que nada tá acontecendo. Pô, isso me protege por um tempo. Entende? Mas por um tempo, né? Até você acordar. Outra estratégia comum: uso de droga. É inegável que é protetivo. É fugir por uma realidade paralela que é menos real do que péssimo, o concretismo da vida. Coping, né? Dormir demais, usar droga. Outra coisa: comer demais. Ou comprar coisa demais. Eu vou dar uma... Acho que tudo que é demais talvez tenha um problema envolvido atrás, né? Concordo. Também. Porque se você foge do equilíbrio, quer dizer que tem algo errado, né? Que você tá tentando consertar de algum jeito, que não funciona. Porque a vida mais saudável, ela tem equilíbrio de tudo. É equilíbrio de esporte, de sono, ela de gasta pouca energia. Alimento. É fácil, ela né? Gasta pouca energia. Você tá no flow, você tá no yin yang. Cara, você tá feliz, você convive em paz, você tá tranquilo, você não passa por problemas maiores. Você sorri, os problemas grandes, eles não importam porque você dá risada. Exato. Mas mesmo assim, mesmo esse, né? Cara, você pode acordar, sua vida tá linda e maravilhosa e você tem que lidar com um problema pontual. Né? Você pode sempre, lidar, né? Eu posso lidar, por exemplo, eu vou dormir o dia inteiro, vou chapar o dia inteiro, vou dormir o dia inteiro. Funciona? Funciona. Aos domingos, né? Mas deixa chegar segunda-feira. Claro, mas por um tempo, se você continuar fazendo isso, a coisa vai embolar total. Total. Outra coisa, assim, que as pessoas fazem muito. Bom, deixa rolar, eu vou usar minha desatenção, isso me protege, eu vou deixar rolar. Tipo, vida leva eu, né? Vida leva eu. Porque quando você não é o agente da própria vida, você se sente a vítima do universo. Sim.
Você não tem o poder. Então, tipo assim, tudo que acontecer, a culpa não é sua, pelo menos, entendeu? O que aconteceu comigo, a culpa não é minha, deixa rolar, entendeu? Tanto faz. Eu não tava ligado, eu não dei muita atenção para aquilo lá. Eu não me importo com aquilo. Pô, eu não me importo muito com aquilo também. Por que você tá preocupado? Eu não tô, entendeu? Mas no fundo ele pode estar, né? Ele tá. Aí tem o oposto. Olha o oposto, que massa. O cara que é o altamente resolutivo, quase agressivo. Capricórnio, o cara faz real concreto. É assim, Capricórnio? Eu não sabia. Capricórnio é assim, faz na realidade, xixa, né? Signo de terra, na realidade, concreto, sólido. É um estilo. Cara, você pega no meio corporativo, eu acho que tem muito disso. É um estilo. Eu vou direto no problema, velho. E eu vou resolver o problema. É executivo, né? É o contrário, não é interno, é puramente externo das ações. Exato. Só que às vezes isso é quase agressivo, né? Porque ele não olha tanto pro outro, ele quer resolver o problema, pragmaticamente. As pessoas que começam a fazer isso de uma forma também muito incisiva, elas abandonam a empatia. Né? Ela não tá aí com o outro, ela tá preocupada em resolver o problema dela, né? Você vê a diferença de estratégia? É o quanto você acredita no controle individual que você tem como ser humano, entendeu? Se você acredita que você tem total controle sobre sua vida e do destino da sua vida, você tem uma coisa mais executiva. Se você acha que você não tem controle nenhum, você tende a entrar internamente. Por exemplo, morreu alguém da família, não tem o que fazer. É luto. Sim, é tragédia. Não tem uma ação que ajude, entendeu? Então, agora, esse escapismo ajuda. Assistir TV, ler um livro, sei lá. Exato. Mas quando é uma coisa concreta, que você pode fazer alguma coisa, ajuda muito mais ser executivo. Olha, pensa numa coisa assim. Pega esse exemplo que você deu. Você tem total razão. Pô, não tem muito o que fazer. Mas pensa um cara que fala assim, cara, você não pode estar triste, não. Aqui na família ninguém pode estar triste. Porque o nosso pai, ele funcionou assim, entendeu? Você entende que é pouco empático. Ele talvez até resolva a situação, mas ele não é muito empático com o sentimento do outro. Uhum. E tem o outro assim que chora, né? É o cara que fala que depressão é mimimi e é o cara do mimimi. Exato. Depressão é mimimi, velho. Ninguém deprime, é fraqueza, são os dois estilos, né? E total. Tem o oposto. Imagina o outro, os que se vitimiza. Chora o tempo inteiro. Ele não faz nada para resolver o problema dele. Total. Mas ele só deixa a coisa rolar. Ele lucubra sobre aquilo, ele pensa, ele diz que sofre. Mas fala, cara, o que você fez concretamente para mudar? Né? Também nada. Eu dormi o dia inteiro, eu estou esperando o tempo resolver, eu chapo o dia inteiro para o tempo resolver, né? E eu tento usar uma atenção flutuante sobre a vida, que eu acho que isso um dia vai passar, porque isso me estressa muito. Pô, por um tempo pode funcionar. E qual que é a melhor estratégia, então? Não tem? Depende da situação. Exato. Até porque tem gente que acha que o coping não é nem o lidar com o estresse em si, mas é lidar com aquilo que gera de repercussão daquela condição. Você pode usar qualquer estratégia. Qualquer uma. Claro. Se em algum momento você pode usar a desatenção e um abandono da condição, ou eu posso usar uma postura de alta resolução do problema, incomodando todo mundo e sendo absolutamente pontual. Uma mistura. Cara, não, depende de cada um. É por isso que também passa por traços de personalidade. Você entende? Porque então, é por isso que eu falei lá fora assim, cara, isso é muito massa, porque é prático, porque as pessoas seguem os mesmos padrões de sempre. A pessoa que rola um problemaço, ela geralmente segue os mesmos padrões de fugir do problema ou de solucionar o problema. Claro. Então, se você prestar atenção às pessoas ao seu redor, você percebe cada um, como eles funcionam Exatamente. nas situações problema. Claro, e as coisas geralmente caminham próximas. Por exemplo, você pode ver isso, geralmente são 3 grandes áreas. Por exemplo, eu estar engajado ou desengajado do problema. Eu me preocupar com aquilo ou não me preocupar com aquilo. Né? Eu conheço pessoas que a vida dele está caindo na cabeça dele, ele está me convidando para fazer um churrasco. Total. Né? O outro não. Se a vida está caindo na cabeça, ele larga tudo e vai tentar resolver. Ele está engajado.
Aquele outro que tenta pegar isso pelo problema ou pela emoção. Hein? Eu posso estar engajado e estar lidando com emoção, eu posso estar desengajado, né? Nem tão preocupado com aquilo, mas estar lidando com a solução de problema. E outra, você pode estar lidando de uma forma, como é que eu posso dizer, mais primária da condição ou secundária. Você está, vamos dizer assim, está comendo pelas beiradas, né? Ou é direto ou indo direto na isso. resolução do problema. Lu, se você pensar no dia a dia das pessoas, isso acontece a cada minuto, né? E cada um circula dentro dessas estratégias de coping, né? Eu tenho uma pergunta boa pra você. Você acha que a vida é mais reação ou é ação? Porque você acha que a gente tá vivendo como agentes que tá tentando fugir de alguma coisa, ou a gente é mais agente que tá tentando ir em direção a alguma coisa? Eu acho que depende de duas coisas. Algum objetivo, entendeu? Depende de características de temperamento e de caráter. Um é dado de caráter. Um é dado de forma inata, a outra é dada pelo ambiente, né? E depende também, evidentemente, do seu nível intelectual. É tudo que estrutura a personalidade. Mas depende também da fase da idade. Olha só, a criança tende a ter resoluções focadas no problema. Ela vai lá e vai dar uma sapecada no moleque do lado, vai catar o brinquedo e acabou. Entendeu? E o outro vai ficar chorando, se ele não tomar uma atitude, ele vai ficar sem o brinquedo. É porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai achando problemas mais superficiais, mais ou vai complicando mais complexos. A gente vai complicando na nossa própria cabeça, né? Coisas subjetivas, exato, né? As coisas subjetivas vão existindo depois. O adolescente, né? Começa a lidar com as coisas de tipo, forma um cachorro subjetiva. Não tem um problema subjetivo, ele tem problemas concretos, né? Exato. Você entendeu? Exato. A subjetividade vai existindo depois. Tipo, quando você é mais velho, você é um sábio ali que não faz nada. Só que você não tem problema subjetivo, você não tem problema concreto. Exato. Entendeu? Pode ser. E quando você é mais novo, você tem problema concreto ali. Tem uma criança mala te enchendo o saco. Você consegue entender a importância da tomada de consciência das estratégias. Nisso o terapeuta pode ajudar muito. Qual é o estilo que você usa como coping? E o quanto aquilo pode te ajudar ou pode não te ajudar, né? A gente está pensando, eu fiquei pensando muito assim de dar exemplos, a gente pode dar exemplos pessoais. Quando você ficou doente, eu todo preocupado, né? Fala assim, bom, o Lucas pode estar com Covid, ele vai internar, lembra que eu brinquei com você? Falei, bom, ainda bem que você não vai para UTI, tal, né? Mas e daqui a 5 dias ele vai morrer. Eu obsessivo do jeito que eu sou, né? Anancasticamente aquilo, pensando na minha cabeça, eu sofrendo com aquilo. Eu uso uma estratégia que é emocional. Eu não tenho como lidar com o problema, também tive. Olha só como eu agi. Bom, primeiro, vamos parar de pirar. Você acha que isso é melhor? Claro. Agir concretamente ao invés de agir pela emoção do momento. Eu agi das duas formas. É que a emoção do momento é tão forte que você tem que... Mas uma coisa é a regulação emocional minha, né? É que se você não chora no velório, tem alguma coisa errada também. Não, sim, mas eu tô falando muito antes. É que eu tô falando da emoção e da... Exato, mas olha só, eu tô preocupado com você. Você tem razão, mas assim, eu tô angustiado. Adianta eu ficar angustiado e começar a chorar pelos cantos? Não. Eu ligo para um amigo que manja de Covid pra caramba, falo assim, se meu filho tiver com Covid, o que eu vou fazer? É uma forma de ação no problema. Você entende? Eu agi no problema. É mais útil, né? Esse meu colega falou, você vai fazer isso. Você vai fazer o PCR, se der positivo, a partir de amanhã você vai me ligar e vai fazer isso. Eu foquei no problema. Mas junto com isso eu tive que me controlar emocionalmente. Eu podia ligar para você chorando. Meu Deus, você está correndo muito risco, Imagina se eu vou te ajudar. Né? Veja, eu posso lidar também esquecendo. Eu falo, não vou pensar sobre isso. Focar no problema é útil até o momento que não dá, até o momento que você perde o controle total. Óbvio. Tipo assim, se você tá caindo de um avião e você não tem paraquedas, não tem o que fazer. Fecha o olho que vai passar. Você já ouviu a famosa frase, o que não tem remédio remediado está. É isso, cara. Daí deixa a vida te levar. Claro, porque não tem mais o que fazer. Se você não consegue usar estratégias de resolução pragmática do problema, você vai ter que usar estratégias internas
para mudar você emocionalmente. Para mudar o seu foco para outras coisas. Exato, para você conseguir lidar com um problema que você não vai mudar. Porque no fundo a gente é só umas câmerazinhas olhando coisas que estão rolando. Lu, né? quanta gente. Se tá rolando merda ali, você olha do outro lado, cara, que tá pelo menos rolando um carnaval ali, uma novela, né? Um filme. Exato. Neurótico, quantas pessoas hoje inclusive agora, a gente. Inclusive a gente nós, é meio assim. Todos nós. Neurótico, todos nós, meu cara. Ninguém escapa disso. Até porque se não for neurótico, você é psicótico, você é perverso. Então, veja, olha a situação. Quantas pessoas no mundo, velho, vem uma situação, um problema que ele sabe que ele não vai resolver e passa a vida batendo a cabeça para tentar resolver. E perde um tempo imenso, velho. Perde um tempo gigantesco num loop, replicando os mesmos padrões de comportamento e chegando, evidentemente, nos mesmos resultados. Quantas vezes a gente não falou isso aqui? Cara, é a neurose pura. Claro. Um nó da cabeça. Literalmente isso, os nós dos neurônios dando um curto-circuito. Mas é bom conceito. Pensa o seguinte, cara... quanto tempo você não está perdendo e replicando num loop, fazendo as mesmas atitudes que levam às mesmas situações que são seus mesmos problemas? Porque você não tem nenhuma ação prática de resolução de problema. E se ele não é possível você resolver aquele problema, você não consegue lidar internamente para não sofrer tanto com aquele problema. Né? Você não consegue fugir. De pandemia, o que a gente pode fazer, né, hoje? Que não seja lidar pragmaticamente com algumas coisas, mas fundamentalmente com questões emocionais. Né? Não há muito o que fazer. É muito que a prática todo mundo sabe. O problema é o quanto que a gente é levado pelas emoções de cada um. Entra a grande questão, né, que aí volta para os aspectos que a gente discute tanto e que talvez a psicanálise tenha discutido tanto, que até quanto a razão, só pela razão você consegue mudar. Entende? Eu posso, e quantas vezes aqui a gente pai e filho, ou eu pai, filho e meu pai, ele no auge daquela vivência dele, ele dizia coisas para mim, eu entendia aquilo racionalmente, mas eu não conseguia mudar. Não adianta, né? Não, você pode tentar. E nisso a terapia que visa aquela coisa que a gente fala que o coração é mais forte. Exato. Agora, veja, por um determinado tempo, para determinados problemas, isso pode ser extremamente útil. Para determinados outros problemas, talvez mais crônicos, você tem um conhecimento, um autoconhecimento maior, seja determinante, porque você não pode mexer com o externo. Você fundamentalmente usa o método de resolução de problemas lidando com a questão emocional quando você não consegue resolver o problema de forma concreta. Bom, esse podcast está muito subjetivo. Não é subjetivo. Você não acha? Não. Você acha que está concreto? Não, nada que a gente fale é concreto nunca, velho. A grande parada da psiquiatria, do saúde mental, você assistiu o concreto. Mank, que ganhou uns Oscars aí? Que é aquele filme preto e branco? O Rafa não me deixou assistir. O Rafa é meu filho. Ele achou meio saco, né? Porque a gente começou a assistir chato. Ele falou, você não vai assistir. E daí a gente... eu sei. Mas eu assisti... Tem uma parte que o cara, diretor alguma produção muito antiga de uma super empresa de Hollywood. Sim. Ele fala assim, os filmes a gente tem que sentir eles. Onde a gente sente? A gente sente na cabeça, no coração e nos órgãos sexuais, assim, que ele pega no saco. Isso é uma coisa meio machista dos anos 30. Mas é isso. Tá ligado? É aí que a gente sente, é aí que a gente existe. A gente é uma mistura dessas três coisas. Como a criança, tá ela te mostra as coisas muito cedo. A gente, como adulto, não percebe. Você sabe quais são os grandes sintomas somáticos da criança? Choro. Olha só, dores. Dor no peito é o coração. Dor de cabeça. Dor de cabeça é seu pensamento. E dor no estômago, que é a sua fome, a sua fisiologia, a sua necessidade mais premente, mais primitiva. Que é a primitiva ali, né? Que é o mamífero gritando. Tá lá, é muito cedo, tá desde sempre, né? A gente, ao longo da vida, a gente vai usando essas estratégias. Seja
porque há imaturidade, seja porque você tem maturidade demais, seja porque você tem uma característica de personalidade, seja porque você passa por um problema psiquiátrico, seja porque você é extremamente pragmático e cognitivo. Eu acho que você vai resolver tudo racionalmente. Mas tudo são estratégias, né, de coping. Mas não sai muito de alguns padrões, né? Eu lembro, eu tava conversando com o professor de sociologia da faculdade. Sim. E tava tendo as eleições de 2016, que começou aquela dualidade de esquerda e direita, que um não ouve o outro, saca? Sim, aquela polarizada que o país entrou, que começou a ficar que até ainda agressivo, estamos e né? continua nessa treta de que um só ouve a própria comentário e não ouve o outro. Ninguém da esquerda vai pra direita, ninguém da direita vai pra esquerda, os dois se acham idiotas. Sim. E daí o diretor da faculdade falou assim: a gente não conversa sobre política aqui, a gente conversa sobre política com P maiúsculo, que é uma política macro. E daí eu tava conversando com o professor de sociologia, e daí eu falei assim: isso é tentativa de controle do reitor, só que não tem controle nenhum nisso, é solto. Ele falou exatamente isso, sem controle, a vida não tem controle. No fundo, o método do diretor quer dizer assim, não, a gente discute algo maior, mas ele também não discute nada. Ele não discute nada. É muito subjetivo. Mas quantas vezes a gente não faz isso na vida, Lu? Cara, a gente tá lá com o problema escancarado, a gente não discute nada, a gente não faz nada, a gente finge que não tá lá. A gente vai pro bar comer. Exato, a gente finge que não tá lá. E o tempo vai passando, o problema tá lá. Eu finjo que não tá lá. Às vezes ele vai embora sozinho. Às vezes, mas a maioria das vezes ele piora. Tá certo que a maioria das vezes ele também embola, né? Não há muito o que fazer. A vida você controla muito pouco. Mas as coisas que a gente controla, eu acho que a gente tem que controlar. Essa é a graça, como a gente eu tenho livre-arbítrio. Exato. É muito melhor se sentir assim do que se sentir um vitimismo de um universo frio que você é só uma bolinha que tá seguindo os mecanismos da física. Se você for se sentir assim, eu tenho autonomia, eu tenho confiança, é muito mais legal a vida. Você se sente o protagonista de uma aventura, ao invés de ser só algo que está acontecendo com você. Aí eu te pergunto, eu concordo plenamente, eu não tenho a menor dúvida, que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo também concorda. Mas por que assim, eu vivo um problema? Eu sei qual é o problema. Eu sei que eu vou ter que enfrentar o problema. E de repente eu durmo, ou eu finjo que nada está acontecendo, e eu deixo a coisa caminhar como uma estratégia de coping, de lidar. Né? Que pode funcionar por um determinado tempo, mas aí ela não funciona. Mesmo assim eu não consigo tomar uma atitude de resolução do problema. E aquilo vai me angustiando de tal forma, vai me estressando cada vez mais, minha autoestima vai caindo e eu não consigo me mexer. E eu sei que se eu me mexer, tudo vai melhorar. Porque eu sei que se eu me mexer, eu vou enfrentar aquele problema, eu vou melhorar emocionalmente, minha autoestima vai aumentar. Por quê? Eu tava vendo, olha que isso tem tudo a ver. Eu tava vendo um podcast de um comediante, e ele falou assim: eu sabia que eu tinha que parar de usar droga, mas se eu parasse de usar droga, eu ia ter que melhorar minha nutrição. Exato. Eu ia ter que melhorar meu sono. Isso ia ser um puta trampo, entendeu? Se você começa a ir pro caminho do bem, sabe? O caminho do bem, saca? Você tem que fazer muito mais coisas. Você pode chamar de bem. Pra ele, você entendeu? Eu entendi, mas por um determinado tempo, e espero que as pessoas me entendam nisso, a droga foi uma estratégia de coping. Ela é ruim. Todo mundo sabe que ela é ruim. É um jeito de fugir da realidade, né? Mas ela é uma estratégia. Como dormir demais é uma estratégia. Com certeza. Como você se vitimizar é uma estratégia. Sabidamente todas ruins. Nada disso funciona bem quando você vê ao longo do tempo. E qual que é a melhor? Né? As melhores, eu vou dar a minha opinião daquilo que eu vejo. Estratégias que vão de frente ao problema, onde lida de uma forma muito pragmática, onde solicita apoio dos outros, onde são estratégias que te permitem manter um grau de energia, então atividade física, dormir bem, comer bem, lidar com o tempo, né? São estratégias muito positivas. Aquela coisa de uma objetividade na resolução do problema,
você conseguir listar os seus problemas. Alguém já fez lista a força, seus problemas? É uma força. Então. Comece pelo mais Pela fácil. organização, né? Claro, Faça uma lista básica e daí você divide cada item em mais itens, sub-itens, até ser um passo fácil. Vai chegar uma hora ao invés que de ser um super passo que você não consegue dar. Talvez você não consiga e vai precisar de terapia para dar conta, ou até talvez fazer alguma forma de tratamento. Mas aqueles menores, você pode conseguir. É um dia de cada vez, saca? Claro. É Alcoólatras Anônimos. Agora, tá a estratégia, então, de abandono, dia de cada vez, de desatenção, de dormir, de uso de substância ativa, de não pedir ajuda, de achar que você vai resolver tudo sozinho, né? De haver um narcisismo imenso com aquilo, e aquilo está só embolando. Né? E quanto mais embola, mais a gente foge. Mais a gente se enrola. Né? Total. Cara, não é fácil de ver isso na gente mesmo, né? Não, é mais fácil ver nos outros. Cara, eu vejo isso como psiquiatra nos outros como ninguém. Muito fácil. Né? É muito difícil ver na gente. A gente tem capacidade de mentir para si mesmo, né? Eu acho que essa é a riqueza, por exemplo, de uma cultura americana. Eles se utilizam muito do cognitivo, né? Muito essa estratégia. Você vai ouvir muito no termo coping no inglês, assim, como lidar. Ajudar o indivíduo lidar, né? Eles usam muito isso, ajudar ao coping do indivíduo, né? O brasileiro, ele é mais emocional, ele é mais coração, colérico, emoção. Ele não é tão pragmático. Sei. Quer ver um exemplo? Vê a Copa do Mundo, que a gente tomou aquele sacode aqui no Brasil. Os alemães pragmáticos, sem entender por que o brasileiro sentava na bola e chorava depois de ter classificado nos pênaltis. Mas sabe o quanto... Isso vem dos portugueses, né? De chorar, quando eles eram comidos pelos canibais, eles choravam, daí eles sabiam que eles eram os portugueses. Mas se você pega, eu acho que o coração do brasileiro, ele é uma força diferente. A gente só não tem que seguir os meus padrões. Não, eu também concordo. Tá ligado? Eu só tô mostrando que dizendo assim, ó. Você vai organizar sua vida inteira no dia de Copa do Mundo? Não, é só um exemplo. Eu sei que não, mas é o que eu tô falando. Olha só, depende do momento. Depende do momento, depende da cultura, depende da característica de personalidade, depende se você é saudável ou não. Hein? Para conseguir usar tudo isso. Né? O que ajuda de verdade, eu acho que é a autoestima, eu acho. Porque os problemas vão vir. Se você tiver autoestima de falar que eu vou me lidar com isso direito, você tá mais salvo do negócio. Sim, entendeu? mas não só. Olha só. Eu vou te contar uma história. Posso contar a história? Claro. Aqui é o espaço Será que eu vou contar? histórias. Eu vou contar essa história. Eu tava no Shopping Dom Pedro, pré-apocalipse. Pré-apocalipse, eu tava no cinema. Dom Pedro, do Shopping de Campinas, já foi o considerado maior shopping da América Latina. A gente sabe. Daí ele perdeu, e daí ele abriu outra área, e daí ele virou de novo que você maior. tava lá, né? Eu tava lá no cinema, eu tomei 1 zilhão de litros de refrigerante e tava com vontade de fazer xixi. E daí eu não queria sair, né? Eu queria segurar pra ver o fim do filme. E daí eu fui fazer xixi, acabou o filme, mas é aqueles filmes que não tem final, que o final acaba, daí você fala, ufa, daí tem mais um final, daí tem o terceiro final, tipo Senhor dos Anéis, que não tem final. Sim. E daí, eu falei assim, eu tô perdendo a batalha. Daí eu saí assim, eu fui pro banheiro ali no cinema e tinha uma fila gigante, que a gente tinha acabado de sair. Daí tinha o próximo banheiro, é aquele do lado, que fica do lado do Bob's ali, do Burger King, que é tipo uns 300 metros, né? 3.000 quilômetros de distância. Daí quando você vê, eu vi o mictório, eu perdi a batalha, eu mijei na calça no Shopping Dom Pedro. Sim, mesmo. Daí, coping, vamos lá. Sim. Eu fiz xixi na calça. Aqui o Shopping Dom Pedro, tô no meio da praça de alimentação, tem no mínimo umas 20 mil pessoas. Quem não é? Procura, praça de alimentação e o Shopping Dom Pedro. E eu fiz xixi na calça. Eu falei que eu só posso fazer uma coisa. O que você fez? Eu joguei água na minha barriga, fingindo que eu tinha que a torneira bateu e caiu na minha barriga, porque daí, se a galera me visse, eles vão falar assim, pô, ele claramente jogou a torneira, porque ninguém mija pra cima, entendeu? Mija pra baixo. Se a poça fosse pra baixo... Lidou com o problema. Eu lidei. Então, tava ali. Todo mundo que me olhava falava assim, pô, então... A poça tá em cima, não tá embaixo. Então ele não fez xixi na calça, de boa. E a segunda coisa é fingir que nada aconteceu. Óbvio.
Porque se você tiver lá, olha essa bolsa, olha essa camiseta, ninguém vai falar, pô, por que ele não tá surtando aqui vestindo a calça? Claro, mas você imagina que... Você entendeu? É a confiança, é se olhar no olho do cara e falar assim, é isso. Se eu vestir na calça, eu vestir na calça. Você não e sabe aí? a quantidade de gente que complica. Exato. E o cara fica, nada, daí. Cara, ninguém se importa. Claro. 10 mil pessoas, entendeu? Sim. Tem as maiores cidades de São Paulo. São Paulo, Campinas e a praça de alimentação do Shopping Dom Pedro. É a terceira ali. Olha só. Infinitas pessoas olhando eu ter feito xixi na calça. E se eu tivesse com a força ali, se eu tivesse saído, pô, galera, eu fiz xixi na calça. Teria sido uma Mas essa história é incrível. Eu tenho Você entendeu? Coisa pra falar dessa história. Ela é simples, mas ela é incrível. Olha só. Cara, a primeira olho coisa, no olho, força. Olho no olho. Primeiro assim. Olha só, você usa a estratégia de coping, de resolução de jogar água em você, porque você já não foi de cara usando uma estratégia de dizer assim, cara, eu não tô nem aí pros outros. Aí você não precisava fazer isso. Mas não dá. Né? Concordo. É difícil. Pronto. Mas olha só, você vê aí a primeira grande questão. Olha como a gente às vezes neurotiza as coisas, né? Eu não tô falando que você tá errado, porque eu também faria a mesma coisa, porque eu também neurotizo as coisas. Quero deixar muito claro isso, entende? Como a gente neurotiza, como ser humano. Porque, cara, você fez, quem não faria? Todo mundo faria. Todo mundo faria. Porque é fisiológico, né? Mas a gente se preocupa já por uma demanda social. Talvez refrigerante diurético. Se ela não tivesse nem aí. Se um cara fosse sei lá, um indivíduo totalmente despreocupado, não tivesse nem aí. Tipo então, Trump. Exato. I did piss my pants. Exato. Yes. Ué, tipo, foda-se, 100% autoconfiança, mas é uma coisa narcisista que você não se importa com. A gente não pode falar, porque a gente corre o Bolsonaro, tá ligado? Exato, usarem a lei, né? Essa bendita lei agora que você não pode falar nada, que os caras estão querendo. Não, é claro. É o que ele faz, cara. Finge assim, cara. Parece que nada tá acontecendo. Vocês estão todos malucos. Gaslight, né? Exato. Então, você podia ter feito isso, mas aí depende do que? Cultura, característica de personalidade. Você optou por jogar uma estratégia e mesmo assim você se dá conta que a outra estratégia bom, eu tenho que desencanar, né? E me valorizar. Bom, talvez você consiga fazer isso. Tem muita gente que talvez não consiga. Imagina um cara extremamente obsessivo. Fala assim, nossa, tá todo mundo olhando pra mim, meu Deus. Ou um fóbico social. Cara, eu fiz xixi na cama. O Shopping Dom Pedro, que deve caber umas 10 milhões de pessoas naquela praça de alimentação, no mínimo. Né, tá olhando pra mim. Porque se contar tá olhando pra mim. Com o espaço sentado é 20 milhões, né? Olha quanto coping tem a ver com característica de personalidade, da cultura, da história de vida e, evidentemente, da própria situação, problema. Porque isso foi um problema para você, talvez para alguns, talvez nem fosse. Né? E outros problemas que para mim seria muito relevante, talvez para você não fosse. Alguns não, é para todo mundo. Por exemplo, num acidente de carro, você perder seu pai e sua mãe. Que é algo que vai acontecer com todo mundo em algum momento. Não necessariamente perder o pai e a mãe num acidente, mas perder os pais não certamente. De um jeito tão traumático e repentino. Ou você perdeu seu emprego e você não tem dinheiro mais para sustentar sua família. Você fica surdo do nada. Você duvida que ali o nível também da condição do fator de estresse é muito alto. As estratégias também têm que ser muito mais complexas. É a característica de personalidade que você tem, a rede de apoio, a condição sociocultural, característica de personalidade, nível intelectual, formação acadêmica, tudo isso interfere na estratégia que você ocupa. Mas você entende que a autoconfiança ali dá um up em tudo isso que você falou? Entendo totalmente. É tipo, como que você vai lidar com as cartas que você recebeu no truco? E essa é a tamanha dificuldade que é hoje de se lidar com a tentativa de você conseguir identificar grupos ou padrões de coping que sejam melhores do que outros. Porque a gente lida com algo que é contínuo e que talvez algo num determinado momento seja bom, no outro momento não seja bom. Num determinado momento ele seja útil, no outro momento não seja útil. Total. O coping é algo que você tem que ter consciência, tem que usar da sua inteligência, ela é cognitiva, ela é mutável ao longo do tempo, né? Que cursa com determinado estilo, mas que fundamentalmente como estratégia através da resolução do problema ou você lidar com ele emocionalmente.
E isso é extremamente variável. Aí cada um lida de uma forma. Mas é interessante. Beleza. Cara, fechou? Ótimo. Nós somos o quê, Lulu? Nós somos a gente, a mente. Notícias, tem alguma notícia para falar? Eu tenho uma notícia, cara, porque eu fui muito crítico, eu sou crítico com a história da pandemia e as pessoas ainda são muito críticas com razão, mas, cara, já estamos vacinando, velho. Estamos vacinando. Acho que isso é bom? Claro. Claro que é bom. Fundamental. E eu também quero falar bem do Queiroga, colega. Como a gente ficou sem ministro da saúde por tanto tempo, ele está conseguindo tolerar muita crítica, sendo um cara muito bom como médico, para conseguir fazer o trabalho dele. Porque se ele não conseguisse lidar dessa forma, ele estava ferrado e ia acontecer com o que aconteceu com todos os outros. Então, também eu quero elogiar o ministro da Saúde. Mas assim, eu acho que o bom é isso. Estamos vacinando. Cara, é lento, podia ter comprado vacina, podia ter feito um monte de coisa, mas estamos vacinando. Se a gente continuar vacinando, vai chegar uma hora que isso vai acabar. É isso. É a minha estratégia de coping para lidar com o problema. Eu me imaginar que as coisas estão acontecendo, o problema está sendo resolvido e a gente vai ter que ter paciência e calma. Então, acho uma notícia boa. Não adianta pensar nas realidades alternativas do que podia ter sido, exato. Né? Infelizmente, estamos nessa realidade onde a gente não comprou as vacinas e... Hoje rolou a história a gente tem que esperar. Foi fundada a CPI, né? Exatamente hoje, né? A gente lança o programa depois, mas hoje. O problema, eu acho que está em algumas condutas que, no fundo, levaram à morte de muita gente. Essa é a real. Eu entendo que hoje não há muito o que fazer, mas eu acho que houve responsabilidades que geraram morte de muita gente, coisa que poderia ter sido evitável. Quem foi o responsável, como foi, porque é evidente... Imagina um programa desse a gente querer julgar qualquer coisa assim, mas que espero que a CPI e a Justiça de forma geral tome conta disso e, sei lá, tome atitude, se é que cabe alguma atitude. Não tenho opinião sobre isso, mas é isso. Eu ia falar também, a minha notícia é muito pior. Eles fizeram um robôzinho. A gente combinou de ser só notícia boa. Não é pior. Eu tô falando que ela é mais. É que fizeram um robozinho que ele solta raios UV e mata o Covid no ar dos hospitais. Ele é basicamente um abajur de raio UV. Ela é muito melhor ele vai andando e vai matando o Covid, né? Mas eu achei maneiro, achei sci-fi, achei futurologista, entendeu? A gente está buscando muito isso. Tá ligado? Também, né? Não, porque quando problemas trazem soluções criativas. É outra coisa do coping legal. Problemas melhoram a gente, entendeu? A gente a solução dos problemas. A gente está aqui para aprendizado, né? Aquela coisa que a religião fala o tempo inteiro. Por que a gente está aqui para existir? Aprendizado. Porque, cara, a gente tem que ter um micro e macro, como sociedade também. Porque você só pode ter duas posturas, cara. Você tem uma postura de se queixar e ficar olhando para o passado. Você tem uma postura de aprender e modificar o futuro. Uma é forte, né? A outra é modificar o futuro. É isso. Ser um saco no vento, tá ligado? Uma flor voando. Bom, não vamos falar de vento, que eu lembro da Dilma, aí fica pior. Né? Tá bom, beleza. Chega, Lu, galera. Cara, prazer, gratidão de estar aqui. Estamos de volta. Eu tô vendo como que a gente vai fazer entrevista à distância, mas a gente vai fazer e vai ser bem legal. A gente não fez porque o Lu ficou doente, mas não era Covid. A gente achou que fosse, mas não era. Tá ótimo. E ele tá muito bem. Galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Estamos de volta. Valeu, Lulu.